Amigos, irmãos queridos, companheiros da jornada espiritual aqui na Terra, que tenhamos a paz, a harmonia, a alegria e o amor em estudar o Evangelho, que a espiritualidade amiga nos ajude, nos socorra, nos auxilie e nos engrandeça fortemente. Que estejamos todos sintonizados com o Evangelho de Jesus, agora e sempre. O assunto de hoje fala sobre ainda a introdução do Evangelho, no que diz, no item 4, no que diz os precursores da ideia cristã do Espiritismo, Sócrates e Platão. É muito interessante estudar isso, ler, reler e estudar, porque nós sabemos que a verdadeira paixão de Cristo foi a descida dele para o planeta Terra. Vocês imaginem um espírito da escola de Jesus tendo que adensar sua energia para caber num corpo humano e participar de um planeta ainda tão denso. Então, esse planeta foi preparado de várias maneiras. Esse planeta, ele passou por uma transição, onde vários espíritos tiveram que sair naquele momento do planeta Terra, para que essa densidade diminuísse. Houve, nessa época, várias correntes em termos de espiritualidade, e eles nos traz aqui no Evangelho, nos cita, por exemplo, os essênios, que foi uma comunidade de homens maravilhosos, que eles distinguiam-se pelos costumes brandos, pelas virtudes austeras. Eles ensinavam o amor de Deus e ao próximo, ensinavam já a imortalidade da alma, acreditavam na ressurreição, né? Ele condenava a guerra, a servidão, e segundo constam alguns estudos, foi com os essênios que Jesus se preparou para a sua doutrina na Terra, até os 33 anos. Mas e antes dos essênios? Nós tivemos, claro, vários profetas, nós tivemos várias figuras no mundo todo em que preparou a Terra para a vinda de Jesus. Mas nada menos e nada mais do que Sócrates já nos abria já nos abria os olhos a essa visão espiritualista. Não é? Sócrates, da mesma forma que Jesus, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nada escrito, né? Todos os pensamentos de Sócrates foram compilados pelo seu discípulo, que foi Platão. Graças a Deus. Nós temos hoje todo o pensamento de Sócrates graças a Platão, que resgatou esses pensamentos e os difundiu ainda mais. Sócrates foi uma figura tão importante, gente, que comparando a história dele com a história de Jesus Cristo, além de não ter escrito nada, ele também morreu como os criminosos, vítima de fanatismo, por ter atacado as crenças tradicionais como Jesus, por ter colocado a virtude real acima da hipocrisia, numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus, Sócrates também foi acusado pelos fariseus de corromper o povo pelos ensinamentos. Os fariseus, a classe dominante na época, temia o que Sócrates tentava ensinar aos jovens. Ele, aliás, foi acusado de corromper os jovens, não é? Ele proclamou a unicidade de Deus. Ele proclamou a imortalidade da alma. Ele proclamou a vida futura. Então ele foi sim um precursor da ideia cristã, foi um precursor do espiritismo. Por quê? Porque ele já antevia esse lado da espiritualidade. Alguns dizem que a doutrina de Sócrates era pagã. Não era pagã, uma vez que ela tinha por objetivo combater justamente o paganismo. Ela sim entrou com uma missão maravilhosa
de estudar já a espiritualidade, que foi completa pela doutrina de Jesus, muito mais completa e muito mais depurada que a de Sócrates, com certeza. Foi Sócrates que nos disse que o homem estava maduro para encarar a espiritualidade. Ele que diz que o homem atingiu um ponto de luz que ele pode irradiar essa luz por ele mesmo. É só uma questão de abrir os olhos. E coitado daqueles que não abrissem. Foi Sócrates que disse que o tempo é chegado de examinar as coisas amplamente e do alto, e não mais pelo ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses das seitas e das castas. Essas citações, essa linha de pensamento de Sócrates e Platão, eles pressentiram a ideia de Cristo. Então, eles prepararam, sim, a terra para a vinda de Cristo. Nessa introdução do Evangelho, eles nos dão um resumo das ideias de Sócrates e Platão. E são muitas ideias, apesar de ser um resumo, são muitas ideias. Eu vou dar a vocês aqui um pequeno gosto, né? Uma pequena vírgula para vocês irem no Evangelho, no início, na introdução, e ver essas ideias de Platão, de Sócrates, e também poder compará-las com as ideias de Jesus e com as ideias do Espiritismo. Primeira ideia de Sócrates: o homem é uma alma encarnada. Então ele já sabia que existia um corpo e um espírito. A alma se extravia e se perturba quando se serve no corpo, ou seja, quando ele vem para o corpo, o espírito se torna denso e se mascara e consegue então se desvirtuar. E quando ele contempla fora do corpo a sua própria essência, ele vai sim se dirigir para o que é puro, para o que é eterno, para o que é imortal. Então Sócrates já dizia que só há um caminho para o espírito, que é o crescimento, que é a evolução. Enquanto tenhamos um corpo e a alma se encontra mergulhada nesse corpo, ele se encontra mergulhada na corrupção, nos desejos, no orgulho, no egoísmo. Né? É quando Kardec nos diz que nós vivemos sobre uma máscara quando estamos no corpo e não conseguimos enxergar bem as coisas. Livres da loucura do corpo, então vamos esperar que os homens, vamos ver e conversar com os homens igualmente livres e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Por isso, os verdadeiros filósofos se exercitam para morrer e a morte não lhe parece de modo temível. Então, ele já nos passa a ideia que o corpo nos prende e que fora do corpo nós somos livres para ver verdadeiramente a essência das coisas. Isso é muito, muito interessante há milhões de anos atrás, né? Que a alma impura, no estado, quando ele está no corpo, ela está entorpecida e ela é arrebatada para um novo mundo visível que tem horror ao invisível. Então, quando nós estamos no corpo, geralmente temos horror à espiritualidade. Ele também nos diz que a preocupação do filósofo é de tomar o maior cuidado com a alma, menos por essa vida, que não é senão um instante, mas do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver com vistas à eternidade? Se a alma é imaterial, depois desta vida, ele deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. Isso aí é Kardec puro, né? Isso aí é Kardec puro. Quando nos separamos do nosso corpo, nós vamos para o mundo imaterial e o nosso corpo vai se decompor, retornando à matéria. Outra coisa importante, outra ideia importante de Sócrates. Se a morte fosse a dissolução total do homem, seria um grande lucro para os maus. Depois de sua morte, estarem livres ao mesmo tempo dos seus corpos e de sua alma e de seus vícios. Aquele que tornou sua alma não de um enfeite estranho,
mas lhe é próprio, só que poderá esperar tranquilamente a hora da sua partida para o mundo. Então vamos ornar a nossa alma, ornar os nossos espíritos da nossa essência de virtudes. Outra coisa importante que Sócrates fala é que os homens que viveram sobre a terra, eles se encontram depois da morte e se reconhecem. Então, dando esse gostinho a vocês, tem muito mais na introdução do Evangelho, nós pedimos a Deus que nós possamos nos reconhecer como homens livres e como espíritos livres. Se a gente se reconhece na Terra como homens livres de toda hipocrisia, de todo orgulho, de todo egoísmo, com certeza, na imortalidade, nós vamos nos reconhecer como espíritos evoluídos. Que Jesus esteja sempre, sempre, sempre conosco a ornar os nossos caminhos de conhecimento, amor, paz e alegria. Um beijo, meu povo.